Você sente incômodo com o acúmulo de gordura em determinadas áreas do seu corpo, mas tem dúvida sobre qual técnica é a melhor para você? Já ouviu falar em termos como hidrolipo, vibrolipo, mini-lipo, lipoaspiração, lipoescultura, lipo-HD e as enormes e diversas tecnologias que vão surgindo por aí? Então presta atenção, assiste esse vídeo que aqui eu vou explicar para você a diferença de cada um desses nomes e desses termos. Eu sou a doutora Ana Luísa Luna, sou cirurgiã plástica e toda semana eu trago para vocês aqui novos conteúdos acerca deste universo maravilhoso. Então já se inscreve no canal, por favor, não esquece também de deixar aquele like para que a gente possa continuar produzindo mais e mais. Em primeiro lugar, para que você consiga entender melhor as diferenças, eu preciso explicar como é feita a lipoaspiração tradicional. Então, na lipoaspiração tradicional, a gente vai para o centro cirúrgico, tá? O paciente é anestesiado, geralmente é anestesia geral ou pode ser uma peridural com sedação, enfim. Mas a gente faz primeiro uma infiltração com uma solução que tem vasoconstrictor. Que solução é essa? E para que serve essa infiltração? Para diminuir a quantidade de sangue que chega naquela área daquela gordura. Depois que a gente faz a infiltração com essa solução, a gente utiliza uma cânula conectada a um aparelho de lipoaspiração, que é um lipoaspirador. Esse aparelho vai fazendo a sucção e a gente vai fazendo aqueles movimentos de vai e vem com a cânula para que quebrem aquelas células de gordura e essas células de gordura vão sendo aspiradas pelo lipoaspirador. Isso é a lipoaspiração tradicional. Toda lipoaspiração ela vai ser feita desta forma. O que vai diferenciar uma técnica da outra vem além disso, certo? Após ser realizada a lipoaspiração, a gente tem um produto que é o lipoaspirado, aquela gordura que fica ali no frasco, tá? Essa gordura geralmente vem com um pouco de sangue e com o soro que foi utilizado para infiltração. A gente pode pegar esse lipoaspirado, purificar essa gordura e utilizar ela como um enxerto para aumentar outras áreas, principalmente a região do glúteo, do bumbum, a região lateral do quadril, tá? E outras diversas áreas do seu interesse. Hidrolipo. O que é hidrolipo? Hidrolipo nada mais é do que a mesma lipoaspiração tradicional. Toda lipoaspiração, como eu já expliquei para vocês, é feita através dessa técnica tumescente, onde a gente coloca essa solução de infiltração. Esse nome ganhou fama por ser uma lipoaspiração realizada em consultório com anestesia local. Então, geralmente, quando falam de hidrolipo, estão dizendo da mesma lipoaspiração, porém em uma área menor e feita sob anestesia local, no consultório. O que eu particularmente não gosto muito de fazer, porque a paciente fica acordada durante o tempo todo, pode haver movimento, a gente perde um pouco do parâmetro de segurança. Então é uma técnica que eu acho que deve ser utilizada com muita cautela e que o paciente tem que estar ciente desses riscos, tem que ser também um paciente colaborativo. Mini-lipo. Mini-lipo geralmente é um termo que se utiliza também para uma lipoaspiração de menor quantidade. Mini-lipo e hidrolipo, elas ficam ali no mesmo universo. Então, vai variar muito do desejo de como o cirurgião quer expressar aquilo para o paciente. Ele pode utilizar o termo mini-lipo, que remete a você um trauma menor, uma coisa menor, que é mais segura, mais rápida, mas não necessariamente. Por quê? Quando a gente utiliza anestésico local para fazer a lipoaspiração, automaticamente você vai precisar de uma quantidade ali maior de anestésico. Então, o problema que a gente tem que ficar sempre atento é em relação à intoxicação causada pelo anestésico, certo? Então, mini-lipo tem que ser realmente em áreas muito pequenas, porque senão ou você vai sentir dor ou vai estar sob risco de intoxicação. Lipo HD ou lipo 3D ou lipo de alta definição. E aí vem as variações, né? Alta definição, média definição, baixa definição. O que é isso? A lipo HD foi descrita há muitos anos atrás, há mais de 10 anos atrás, pelo Dr. Royos. Então, é uma técnica onde nas reentrâncias da musculatura, nos locais onde o músculo faz uma entradinha, a gente cava mais ali aquela gordura. Então, a gente retira mais gordura dali. E onde tem uma protuberância, a gente retira menos.
tentando mimetizar, tentando lembrar aquelas entradinhas da musculatura. Então, tentando trazer uma definição parecida com a definição muscular. É a mesma coisa da definição muscular? Obviamente que não. Se aplica a todo mundo que quer fazer lipoaspiração? Também não, porque a gente precisa selecionar bem esses pacientes. Então, a alta definição, ela vai ser melhor indicada para pacientes que têm um peso adequado, tá? E que tem somente aquela gordurinha localizada. É aquele paciente que sempre está na academia, que come bem, ele se cuida, mas que nunca consegue ter aquela definição, porque aquela gordurinha atrapalha ali a musculatura. Já tem a musculatura bem desenvolvida, mas a camadinha de gordura em cima atrapalha ficar bem definido. Então a gente vai com a cânula mais superficialmente, definindo melhor esses grupos musculares. Geralmente a alta definição, definir os gominhos da musculatura abdominal, por exemplo, a gente faz mais em homens. Em mulheres, a gente costuma fazer geralmente uma média definição, onde a gente faz as entradinhas da musculatura na região dos oblíquos, na região lateral, no meio do abdômen, mas deixa de uma forma mais discreta do que no caso dos homens, tá bom? Enxerto muscular ou U-graft. Escreve assim, com U, tá, gente? Mas o U-graft, essa técnica que foi recentemente descrita e ainda está em expansão pelo Brasil, é uma técnica onde a gente faz enxerto de gordura dentro do músculo guiado por ultrassom. Esses enxertos de gordura têm a intenção de aumentar não só o tamanho e o volume da musculatura, mas também a força dele, porque nas nossas células de gordura também tem células tronco. Então é uma técnica que ainda está em estudo, ainda está se desenvolvendo, muitos cirurgiões já aderiram e estão tendo resultados excelentes, mas a gente tem que sempre ter cautela, sempre precisamos do ultrassom para guiar e tem alguns músculos que são mais tranquilos de serem enxertados e outros que são mais perigosos. Então, a gente sempre que está falando de uma técnica nova, precisa observar um pouquinho mais, estudar um pouco mais. Então, ainda estamos neste momento em relação a essa parte da cirurgia plástica. E, finalmente, em relação às tecnologias, agora vem um monte de termos para vocês. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no futuro, mas, por exemplo, a gente pode utilizar aparelhos que têm a tecnologia do laser. Para que o laser ele é utilizado? Para emulsificar a gordura, para derreter a gordura e facilitar essa extração. E promove um pouco de contração de pele também. Nesse grupo a gente tem o Vaser, que foi o pioneiro, o Safer, que é um brasileiro, e também o One Step. Existem ainda alguns aparelhos que vão fazer uma contração dessa pele, porque toda vez que você faz uma lipoaspiração, você está esvaziando aquele compartimento de gordura, existe uma tendência de ocorrer flacidez de pele. Então, para tratar essa flacidez, alguns aparelhos foram desenvolvidos, dentre eles o Body Tight, que é um aparelho que pode ter uma contração de até 50%, o Renuvion, que é um dos aparelhos mais utilizados hoje em dia com essa finalidade, o Argoplasma, recém-concorrente do Renuvion, né, e que é de uma empresa nacional, e outros como, por exemplo, o Retraction, que é também um aparelho importado, mas também tem sido utilizado. Vai variar de acordo com o gosto do cirurgião, de acordo com sua experiência, de acordo com o seu orçamento para a cirurgia e de acordo, logicamente, com a estrutura que o hospital e o cirurgião te ofereçam. E então, clareou um pouco mais aí para você sobre esses termos tão utilizados em lipoaspiração? Ficou com alguma dúvida? Tem alguma tecnologia que eu não falei aqui, mas que você ainda tem alguma dúvida, gostaria de saber um pouco mais? Pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder tudo. E se você gostou, não esquece de dar o seu like para dar aquela forcinha, o Lucas está me lembrando aqui, se inscrever no vídeo e a gente se vê no próximo.